Olá, está começando mais um programa Uniso Comunidade. Mestrado em Processos Tecnológicos e Ambientais promove um concurso de redação para selecionar alunos para que participem de oficinas de descobertas científicas e tecnológicas. A iniciativa faz parte do projeto da professora doutora Renata Lima, com colaboração de outras professoras, professores e alunos do mestrado aqui da Uniso. Doutora Renata Lima, muito obrigado pela presença da senhora, a senhora que coordenou durante muito tempo o curso de biotecnologia da Uniso. Ele deixa de existir com esse nome, com essa característica, e acaba se transformando agora no curso de engenharia de bioprocessos e biotecnologia. Então, vamos começar primeiro, depois a gente já entra no concurso de redação. O que mudou do curso de biotecnologia, inclusive, que nós trouxemos a senhora algumas vezes aqui, dizendo que era um curso de referência em universidade privada, e agora engenharia de bioprocessos e biotecnologia? Bom, quando a biotecnologia ela começou a crescer, as pessoas eles sentiram uma falta de um profissional que conseguisse levar da bancada para a empresa, né, para uma produção grande. E com isso, os coordenadores dos cursos de biotecnologia começaram a conversar, achando que teria uma necessidade de se criar uma engenharia de bioprocesso e biotecnologia para que esse estudante ele saísse com uma gama maior, né, de conhecimento e pudesse trabalhar em empresas e fazendo essa transição de bancada para grandes produções, né? De pesquisa para de pesquisa, porque ela funciona mais ou menos assim. Você vai fazer uma vacina. Você faz uma vacina na bancada com uma quantidade pequena, com uma coisa controlada, né, com cultura de células, ou seja, com testes que você necessite fazer depois com animais, mas você faz em pequena escala. Só que depois disso, a hora que deu tudo certo, que ela foi aprovada e ela é realmente uma vacina, por exemplo, de excelência, você precisa fazer em larga escala. Essa transição da pequena escala para a larga escala é um problema que a gente tem hoje em dia. Cabia quem antes? Quando você chegava na empresa, você tinha vários profissionais, mas esse profissional, por exemplo, ele precisa entender da parte biológica e ele precisa entender da parte de tecnologia em termos de engenharia, para saber como que funcionam os equipamentos e tudo mais. O conhecimento era empírico, não era necessariamente Isso, um conhecimento. E daí você teria que ter um acordo, né, um grupo trabalhando, mas normalmente você perdia alguma coisa nesse meio do caminho. Então, você trabalhava, por exemplo, com cultura de bactérias, toda a parte de descontaminação e tudo mais que é necessária, às vezes a pessoa que trabalhava lá na frente não tinha todo esse conhecimento, então você perdia essa transição aí, continua sendo um problema. Você faz novos medicamentos, por exemplo, a hora que você vai fazer em grande escala, você tem alguns problemas. Então, foi nessa tentativa, né, de ter esse profissional que muitos cursos mudaram. Então, até o pessoal liga para mim às vezes, pergunta sobre biotecnologia, eu falo que mudou, ele fala, vocês também mudaram? Porque é difícil você conseguir um estudante que ele goste ao mesmo tempo de cálculo, física, matemática, né, química, e eu também da parte biológica. Mas é um curso que não é um curso fácil, mas é um curso que eu acho que vale a pena, né? Agora, essa novidade toda já está valendo a partir do ano que vem, não isso? Ele já está, não, ele já está funcionando? Estamos no segundo ano. Segundo ano desse novo formato. Temos 2 turmas, né? E estamos para a terceira turma. É uma pergunta de prática que eu sempre faço aqui para os professores convidados, qual é o perfil desse estudante? A senhora falou que precisa gostar de cálculo, de matemática, de química, física. Então, é o menino, a menina que é apaixonado por estudar, com certeza. É um doidinho. Tá. É esse que é o perfil do aluno. Realmente ele tem um perfil bem diferenciado, um aluno que gosta de buscar, né, novas coisas e gosta de desafio. É o que a gente tem mais problema, porque a biotecnologia, né, e o bioprocesso, ela trabalha com solução de problemas. Então, o problema ele chega e você teria que ver todos os caminhos possíveis para que você consiga resolver esses problemas. Só que, por exemplo, se você tem uma contaminação de uma lagoa, antigamente se tratava ou limpando toda essa lagoa ou jogando produto químico. E hoje em dia, com a biotecnologia, você estuda o que se tem de resíduo naquela lagoa e você vai tratar enzimaticamente e com micro-organismos. Então, você tem que ver o problema, estudar esse problema e buscar a solução. E essa solução, nem sempre ela é direta, né, e de uma única área. Então, você precisa fazer cálculos, por exemplo, de quanto você vai colocar de bactéria, quanto você vai colocar de enzima para que você consiga realmente ter um bom resultado. Então, você precisa de uma pessoa que goste de buscar.
na verdade. Então, o cálculo, eles falam que quando eles entram, o maior problema deles é o cálculo. E depois eles veem que o cálculo não é mais problema. Então, o cálculo é mais fácil. Que acaba sendo mais fácil. Então, ele ter essa paciência, né, de saber que ele está passando, e normalmente o que a gente tem aqui, os cursos de engenharia, eles são os 2 primeiros anos básicos, então eles têm um cálculo pesado, física, química, e depois é que a gente entra nas né, o que é específico. E eles entram no 6º período, que eles só tem a parte de biotecnologia e bioprocessos mesmo. Então, vai sendo uma introdução devagar, né? Para que ele já tenha toda essa parte formada, básica, para que depois ele consiga trabalhar melhor os problemas. Né? A senhora comentou já 2 áreas de atuação, falou da indústria farmacêutica e também falou de problemas ambientais. Agora, existe uma outra atuação? Qual outro mercado de atuação? Olha, a gente trabalha com tecnologia, né? Então, essa tecnologia e essas técnicas que a gente tem, elas servem para várias áreas. Então, eu posso, por exemplo, se eu vou trabalhar com DNA, o DNA, a hora que ele está num tubinho, num potinho, tanto faz ele ser DNA de animal, de planta, de humano, as técnicas que se usam para estudo desses animais, né, desse DNA, elas são as mesmas. Então, você pode aplicar em várias áreas. A gente tem a parte de humana, saúde, ambiente, a parte de indústria também. É bem interessante mesmo. Agora, com relação a esse mercado de trabalho, esse mercado já está preparado para receber esse engenheiro? No começo, a gente tinha mais dificuldade porque as pessoas não sabiam que existia esse profissional. Então, muitas vezes, eles buscavam isso ou com um profissional de pós-graduação ou então com um profissional de áreas afins. Só que, como a gente é voltado para a técnica, ele é um curso que, normalmente, você pensa, por exemplo, num odonto, né? Ele vai fechando para que você tenha aquele tratamento e você trabalhe com boca, né, nariz e assim por diante. O nosso, ele é um leque, ele vai se abrindo. Tá? Então, você aprende a técnica e essa técnica você sabe que ela pode ser aplicada em várias áreas de interesse. Então, no começo, eles não sabiam que tinha um profissional desse jeito. E as empresas de biotecnologia, elas estavam começando. Na verdade, se você colocar no Google mesmo, empresa de biotecnologia, você não vai encontrar muito. Só que as outras empresas, elas usam a biotecnologia. Então, isso que às vezes a pessoa fala, mas não tem muita empresa. Empresa mesmo, que ela é denominada de biotecnológica, a gente não tem muito. Normalmente, ela trabalha junto com o governo, né, e com projetos integrados, mas você tem, por exemplo, grandes empresas multinacionais que usam a biotecnologia e elas fazem a contratação desse profissional. Aqui na região a gente tem pouca, então é um aluno que ele está disposto a sair, né, para fora do país, exatamente. Então nós temos, das pessoas que se formaram, nós temos várias empresas grandes, multinacionais, nós temos empresas pequenas, a gente tem gente na universidade, a gente tem gente em Israel, nos Estados Unidos, então é aquele profissional que ele está afim de ir lá e buscar o que ele quer mesmo. Então a gente fala do mercado aí extremamente promissor, pode ser da indústria de alimentos, pode ser na indústria de confecção de um material novo, de um polímero novo. A nanotecnologia, a gente tem bastante. Nanotecnologia, quer dizer que, enfim, é um mercado em expansão. Não tem como escapar. Tá. Então não vai ter uma empresa necessariamente só que faça isso, ele vai prestar serviço dentro de uma empresa. Exatamente. Ele vai trabalhar dentro de uma empresa. A gente tem, por exemplo, a papel e celulose que trabalha com micropropagação vegetal para poder manter, né, as árvores e tudo mais. Então, você tem lá dentro, por exemplo, um profissional engenheiro de bioprocessos e biotecnologia. Isso. Agora, essa tendência toda, professora, a senhora falou de sair fora do país. O governo federal tem o projeto Ciência Sem Fronteira. Ele pode ser beneficiado com isso? Nossa, a gente já tem vários alunos que estão fora mesmo. E é interessante porque, como é uma área que é nova, eles saem e quando eles voltam, se eles ficam estagiando, por exemplo, uma multinacional, a hora que eles voltam, a multinacional já fala, olha, tem um aluno que veio e ficou aqui, ele é do Brasil, entre em contato com ele. Então, nós temos uma aluna que ela saiu, ela ficou numa empresa, numa multinacional, fez o estágio na DuPont. DuPont, da onde? Dos Estados Unidos. Estados Unidos. Isso. Daí ela voltou e quando ela voltou, a DuPont daqui, passado um tempo que ela já entrou em contato com ela, perguntando quando ela acaba.
Ah, você tem vários, né? Tem vários segmentos, né, nessa parte do POM, né? No caso dela, ela trabalhava na parte de microbiologia. E lá na empresa eles fazem muita coisa. Isso, daí o dela, lá nos Estados Unidos, ela participou de um projeto, ela desenvolveu algumas coisas com o pessoal da Dupont, tanto que é sigilo e tudo mais, né? Tá. Mas a gente tem o pessoal aqui na Aramar também trabalhando. Então, você tem... É um profissional que ele é bem adaptável. Então, se a pessoa... Eu já tive alunos que chegaram, mas o que eu vou trabalhar? Né? No que eu vou trabalhar? Eu falei assim, eu não sei no que você vai trabalhar. Porque a gente prepara para que ele trabalhe onde está precisando. E ele tem, por exemplo, uma linha que ele se identifica mais? A senhora falou, aonde ele vai trabalhar? É muito ampla essa área. Mas ele começa a se identificar com alguma coisa? Normalmente, o aluno que entra, ele entra porque ele gosta de genética, né? Só que a genética que ele tem no colégio é muito diferente da genética de verdade que ele aprende aqui. Então, eles brincam comigo que eles entravam, eles amavam genética, e agora estão pensando se eles gostam mesmo, porque é um pouquinho mais complicado. Então, normalmente, ele entra porque ele gosta de genética. Então, ele sabe que aonde ele vai trabalhar com genética, normalmente, é mais a biotecnologia. Daí, você tem algumas que faz parte da história dele mesmo, que ele gosta mais de trabalhar com a parte de ambiente e tudo mais, mas a tecnologia que ele aprende é o mesmo. Então, às vezes, ele entra gostando da parte de humano, queria trabalhar com saúde, desenvolver, e ele vai trabalhar na parte ambiental e ele nem percebe que ele já está trabalhando na área ambiental, mas é uma coisa que vai levando. Mas eu tenho alunos, a gente tem um aluno que ele entrou e falou, quero trabalhar com surdez. Daí eu peguei e falei assim, então tá, né? E com genética da surdez. Por uma história de vida que ele tinha, um aluno excelente que a gente teve, e ele começou a trabalhar, ele fez o TCC dele nessa área, buscando mais conhecimento, fez o estágio dele na Unicamp, com o pessoal de surdez, e hoje ele está em Israel, que é o melhor centro que tem no mundo que trabalha com genética da surdez. Então, esse foi o... Esse trabalho dele, o que pretende? Qual é o resultado final? Porque assim, ele pretende fazer uma... a genética da surdez, ela é muito ampla. E você tem que fazer um screening dessa população, porque você pode ser surdo por vários motivos e por vários problemas genéticos. Né? Então, normalmente, envolve, em geral, um problema genético. Então, ele faz um screening mesmo. Ele trabalha com uma tecnologia super avançada lá, onde ele faz um sequenciamento de vários genes e assim por diante. Já trabalhava aqui e está dando continuidade, né? O doutorado dele. Ele está fazendo um doutorado. Doutorado? O doutorado lá já. Ele fez mestrado nisso. E agora... pode o quê? Descobrir a causa da surdez, remédio para surdez, equipamento tratamento, para os surdos? O que tanto normalmente pode ser você vai fazer um screening talvez da família mesmo, né, para você fazer predição. E você tem um tratamento. Você tem, por exemplo, um caso, acho que é uma forma fácil de você entender. Muitas vezes você tem a criança que ela tem como se fosse uma suscetibilidade até a surdez. Conforme o tratamento que ela faz, por exemplo, com antibiótico e tudo mais, ela fica surda ou não. Então, você tendo esse screening, né, eles fazem até na hora do teste do pezinho mesmo, você tendo esse screening, você consegue saber se aquela criança ela é suscetível ou não e você... É propensa a esse tipo ou, e você não faz, você faz um tratamento alternativo, né, porque muitas crianças elas ficam surdas, elas não nascem, mas elas acabam ficando surdas pelo tratamento que ela tem no berçário, né. Então, é um negócio muito sério que precisa de uma pesquisa muito... Isso. A gente tem aqui no Brasil um grupo, né, o pessoal que trabalha pesado nisso, um grupo bom, e ele ficou num desses grupos e agora ele está fora do país. E na sequência também nós vamos conversar com a professora doutora Renata a respeito do tema principal que foi a chamada do nosso programa aqui, que foi um concurso de redação para selecionar alunos para participarem de oficinas com ideia de ciência e tecnologia. Mas isso depois do intervalo. A gente volta já. O mundo só faz sentido quando você muda junto com ele. É por isso que você precisa de uma universidade sempre atualizada para entender agora como o mundo será no futuro. Uniso, seu futuro começa hoje. Inscreva-se.
Voltamos com o programa Uniso Comunidade. Estamos recebendo hoje a professora doutora Renata Lima, que teve a iniciativa de fazer um concurso com temas científicos e tecnológicos para alunos do Colégio Dom Aguirre, que pertence à Universidade de Sorocaba e outras escolas também da cidade. Doutora Renata, mais uma vez, antes de entrar nesse assunto, a gente estava falando de um aluno que está fazendo doutorado em Israel. Como é o nome dele? Fábio Arrojo. Fábio Arrojo. Isso. Ele tem quantos anos? Ele deve estar com seus 26, 27 anos. 26, 27 anos, já vai voltar doutor de Israel. Já vai voltar doutor de Israel. A senhora sabe qual é a perspectiva profissional dele, onde ele vai trabalhar, onde ele quer trabalhar, o que ele quer trabalhar? Não sei. Mas provavelmente ele vai seguir a área acadêmica. Seguir a área acadêmica. Sim, Vamos falar desse concurso. Como é que surgiu esse concurso? Como é que foi a iniciativa do mestrado em trabalhar com criança e qual foi o resultado que a senhora sentiu? Bom, quando nós iniciamos o mestrado, ele é muito amplo, ele é um mestrado que ele é profissionalizante e eu sempre trabalhei na área de educação, mas eu brinco que é uma educação diferente, eu falo que eu sou mal educada, porque fugindo das regras, né? Então, o que a gente tem um grupo, né, e nós temos um grupo aqui na universidade, onde a gente acha que está muito difícil competir mesmo com o mundo que está aí fora, né? Então, a gente tem que mostrar o que é interessante, o que é legal de ciência, né? Mesmo sendo na área de química, ou biologia, ou física, porque a aula, né, sentado horas e horas com alguma coisa que é muito teórica, está muito difícil. E saiu um edital no CNPq para trabalhar alguma coisa com ciência e tecnologia nas escolas com criança de ensino fundamental e médio. E eu fiquei pensando, falei, não, o que nós vamos fazer, né? Então, a gente ficou pensando num tema, no que poderia fazer. Eu, a professora Renata Vasques, também, que é de Química, e surgiu a ideia de fazer o seguinte, bom, a gente vai convidar esses alunos a virem, né, aqui na universidade para conseguir mostrar, dentro do contexto deles, algumas práticas que poderiam ser realizadas para que desperte o interesse. E, com isso, fizemos, né, todo o projeto. Só que a gente precisava fazer como que a gente vai trazer esse aluno, porque não dá para mim todo mundo, né? A gente tem que fazer uma seleção. E para fazer a seleção, a gente resolveu, então, fazer um concurso de redação, né? Na verdade, ele tinha que ter uma ideia e ele escrevia para a gente essa ideia. E ele podia ser do ensino fundamental, médio, a gente não pôs barreira em nada. E a ideia era trazer um grupinho para que a gente trabalhasse. Só que quando a gente recebeu, nós recebemos vários, né? E nós recebemos um grupo grande e de idades diferentes. A gente tinha alunos desde 6 anos de idade até 17 anos. E quais escolas participaram além do Colégio Dom Aguirre? A gente tem o SESI participou bastante, algumas escolas públicas participaram também. Eu não lembro agora de algumas... Agora, a correção das redações coube também a senhora? Isso, nós corrigimos e o meu grupo, né, do laboratório, meus alunos de mestrado, fizeram essa correção das ideias. Essa análise. O que teve de ideia, por exemplo? Teve tudo que você imagina. Do tipo? Do tipo, uma foi muito interessante, né, que ela falou que ela queria inventar um cobertor, que essa menina tinha 7 anos. Ela queria inventar um cobertor, que esse cobertor começasse a acordar a gente bem devagarinho e que ele começasse a se mexer e depois ele começasse a fazer cosquinhas, porque daí as pessoas também não iam acordar mal-humorado. Tá. E a gente teve outro que ele queria construir uma casa, que era uma casa para aproveitar sol, água, e ele fez todo, 7 anos, né? Esse tinha 8 anos, 7 para 8 anos, e ele fez todo o projeto, né, dessa casa. Pega uma madeira assim, Então, a gente trabalhou bastante. É que nem eu sentei, né, na reunião com os alunos e falei assim, olha, o que vale é a ideia, né, do que ele quer fazer. É óbvio, né, que uma criança de 7 anos não tem uma noção como que constrói uma casa, né? Mas dentro do que eles queriam, foi uma coisa bem interessante. Teve um outro que foi de uma escola pública, que eu não lembro daí qual é, que ele fez também um aplicativo, que ele queria desenvolver um aplicativo para enchentes, né? Então, que quando a pessoa tinha no celular, então se ela morasse numa área de risco, que ela tinha no celular e automaticamente, quando tivesse
chuva, previsão de chuva muito forte e tudo mais, ele fosse avisado com bastante antecedência. E daí a senhora está falando que houve aí, quando a senhora recebeu os alunos, de 6 a 17. Isso. Como é que foi para trabalhar? Aí a gente teve que dividir, né? A gente teve que dividir. Sem contar que é uma coisa que a gente não tinha pensado antes, que foi o primeiro projeto, que tinha aluno que estudava de manhã e tinha aluno que estudava à tarde. E eles viriam nos períodos, ele não ia poder faltar da aula para que ele... Ele no período fora da aula. E quando a gente fez, falei, bom, vamos fazer a seleção e tudo bem, depois a gente vê, Quantos foram selecionados? A gente selecionou 13 de ensino fundamental e 9 de ensino médio. E quando a gente acabou fazendo essa seleção, a gente viu que as crianças do ensino fundamental, elas tinham aula à tarde. Uma delas que não, que ela veio sozinha, então ela passou a semana inteira no laboratório, fazendo tudo que a gente fazia, cultura de células e tudo mais, porque ela era a única das que foram selecionadas que ela estudava pela manhã. Então essa vinha à tarde sozinha. E os outros não, eles vieram, então vinham de manhã, daqui eles saíam para a escola, almoçavam aqui na Uniso, tudo, e depois eles iam para a escola. E o pessoal do período, né, do ensino médio, eles já estudavam de manhã, então eles vieram à tarde. E a gente separou essas turmas, né, em datas diferentes. E daí, como é que foi a prática disso? Daí, como é que foi, por exemplo, trabalhar no laboratório com eles? O que eles imaginavam na teoria ou imaginam nos desenhos, nos filmes de ficção e veem no laboratório? É muito engraçado, porque eles, quando eles chegaram, a gente deu a primeira aula, a gente começou com bactérias. E quando a gente foi dar, uma aluna de mestrado foi dar aula para eles, ela falava assim, o que é bactéria, isso aqui? Eles sabiam tudo, como contaminava, como que não sei o quê, como que não sei o quê, mas eles não tinham a noção, que é o que a gente deu, tipo, onde tinha bactéria. Daí ela falava assim, mas a mão de vocês tem? Ah, tem, né? Mas eles nunca viram, né? É porque alguém falou para eles que tinha, que ele tem que lavar a mão, que ele tem que... Então a gente fez um experimento com eles, onde a gente pôs placas, né? E eles não lavaram as mãos, eles puseram as mãozinhas lá na placa de PET, fecharam, isso aí depois eles lavaram a mão, puseram a mão de novo para mostrar que sem lavar tinha muito mais bactéria, e quando eles viram essa bactéria crescer, assim, foi muito engraçado. E eles anotavam tudo, eles tinham um caderninho, né? Então a gente falou, quem faz pesquisa tem que anotar tudo que faz, e eles não sabiam às vezes nem escrever, então eles às vezes faziam um desenho do que eles tinham feito, né? E a gente pegava esse caderno e dava uma olhada, né, no que eles estavam escrevendo. E daí, assim, tipo, bactérias, QI, né, que coisa que eles estavam aprendendo mesmo. Então, foi gratificante nesse sentido. Uma tensão danada, né, porque eu tinha 10 alunos de mestrado para tomar conta de 13, né, todo mundo em cima deles. Mas eles no laboratório, com os equipamentos? Tem as fotos deles, é muito engraçado. Então vamos vendo enquanto ele está conversando, está vendo as fotos aí. A gente tinha, eles chegavam, daí a gente mostrou por que punha touca, por que punha luva e tudo mais, e eles chegavam e falavam assim, eu quero pôr o meu equipamento. Né? E eles punham touca, luva, tudo. Às vezes eles estavam na aula, mas vocês vão ter aula antes. Não, mas eu já vou pôr, já quero pôr meu jaleco. Então todos ganharam jaleco, óculos, né? Porque a gente trabalhava com eles no laboratório, então eles todos... Se sentindo o cientista. O cientista. E eles foram, e assim, é muito engraçado que eles foram fazer cultura de células mesmo, que é uma coisa que aqui na Uniso a gente tem essa aula prática de cultura de células, uma matéria com o pessoal da biotecnologia, do bioprocesso, e eles foram. E a gente começa a falar, e muitas vezes a gente usa o termo técnico mesmo, né? E eles perguntavam muito, né? Então você vê que quando eles olham ali, que eles têm a dúvida, eles perguntam bastante, coisa que já com o adolescente era menos, né? E eles, então, perguntavam bastante tudo, e eles chegavam e escreviam tudo no caderno, né? Tanto que os alunos, nossa, eles sabem já o que é isso, né? O que é apoptose, o que é... Então, foi bem interessante. Então, os alunos do ensino fundamental surpreenderam mais do que os alunos do ensino médio? Eu acho que eles... Por causa de uma visão diferente? A visão porque o aluno de ensino médio, ele é mais fechado já, né? Então, ele já tem mais na hora de perguntar, mas a gente trabalhou de maneiras diferentes também. Então, as crianças, a gente foi bem demonstrativo, eles fizeram extração de DNA. O dia que eles fizeram extração de DNA, a gente fez extração de DNA de fruta e de mucosa deles, né, para mostrar que tem DNA. E eles queriam fazer de todas as frutas que tinham. Nós separamos várias frutas e grupos, né? Então, foi um auê, porque o choro deles era, não, eu fiz de banana, mas eu quero fazer de morango, porque eu quero fazer de não sei o quê. Então, eles faziam de todas. E o que foi bem interessante, que depois eu entrei em contato, as professoras, na verdade, elas me procuraram, que eles chegaram e falaram assim, professor, eu quero material para eu dar essa aula na minha escola.
Então a gente separou, daí um que fez, todo mundo fez, né? Então os 13. Então a gente separou o álcool que usava, todo o material que tinha, né? A gente até tinha uma caixa dos tubos que a gente sempre usava, a gente abriu a caixa e falou assim, olha, quem quiser levar tubo pode levar, né? A gente sabia o que fazer com os tubos, todos levaram todos os tubos embora. E eles deram as aulas, então teve professores... Eles levaram isso? Levaram para a escola, na escola. Isso, e eles... Como é que foi daí na escola isso? Como é que E na escola, diz que todos fizeram direitinho, as professoras amaram, né? Então entraram em contato, falaram, olha, ela deu... Até a professora falou, nossa, ela falou isso, tá certo, né? Daí eu falei, não, tá certo mesmo o que ela falou. Então eles fizeram demonstrativo e as professoras mandaram daí, olha só, ele dando aula, né? Olha... Então isso foi bem interessante, né? E depende muito do professor, é claro, né? Lógico. Mas eles fizeram... E lá no ensino médio, a senhora falou, qual foi a diferença daí? No ensino médio, a gente já mostrou uma aplicação mais pesada mesmo para eles, né? Então, eles trabalharam com bactéria? Trabalharam, mas aí a gente fez teste de resistência de bactéria com eles. Então, que é um teste que a gente costuma fazer. Então, como que você sabe que aquela bactéria é uma bactéria que é resistente a antibiótico ou não? Então, nós fizemos o teste para que eles soubessem daí. Então, entrava cálculo, entrava muito mais. O que eu achei interessante é que a gente achava que só o aluno que gostasse dessa área, ele viria para cá. E não, a gente tinha aluno que gostava muito de geografia, tinha aluno que queria fazer medicina veterinária, tinha aluno que queria fazer jornalismo, mas ele veio assim mesmo. Então, do pessoal mais velho, é isso que a gente achou interessante. E eles ainda, teve um dia que eles tiveram uma aula de anatomia, né? Os adultos mais velhos, a gente acabou levando para fazer uma aula de anatomia. E foi muito engraçado, porque eles falaram assim, nossa, decididamente eu quero fazer geografia, decididamente eu quero fazer jornalismo. Então, não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Então, mas eu achei que interessante isso, deles se proporem a vir aqui, né? Tanto que você via pelo projetinho que eles tinham escrito, que realmente era uma coisa mais tecnológica, né? Era uma coisa mais assim, mas que a criança ela é aberta para tudo, né? Então, tudo que você fala, e eles sabem, e eles querem, e era uma briga para que todo mundo falasse, e eles não paravam, a gente almoçava com eles aqui, e a gente quase morria, a tensão maior está chegando a hora do almoço, né? Tá. Porque eles iam almoçar e parava o restaurante, né? Tá. A gente chegava com as 13 crianças assim, mas bem comportados, né, dentro do possível deles. Então, era bem... Pegaram amizade entre eles também, com certeza, porque muitas vezes eram de escolas diferentes. Então, os que já estavam na mesma escola, eles tinham irmãos. Tá. E daí também a gente tinha, por exemplo, vinha um irmão que estava participando e o outro irmãozinho não estava participando. Daí, quando chegou no meio da semana, meu irmão não pode vir. Tá. Porque daí a gente pegava, não, traz o irmão também, né? Daí o irmão vinha. E os pais também, porque o que a gente fazia? Eles vinham de manhãzinha, então estava marcado às 8 e pouquinho, eles chegavam às 7h30. Então sempre a gente tinha que chegar bem cedinho aqui, porque eles chegavam antes já. Porque o pai falava assim, eu não aguento, ele fica me atormentando, eu trago. Tá. Então traz. Daí, na hora de buscar os pais, a gente conversava bastante com os pais, né? E eles falavam assim, ele chega, eu pego ele para levar na escola, ele está falando do que ele fez com vocês. Eu vou buscar ele, à noite ele está falando. Ele falou ontem até às 10 horas da noite sobre o que ele está aprendendo. Se apaixonaram por isso. Então foi muito gratificante. E a senhora pretende continuar com esse projeto em um outro momento, para outras escolas? Isso, agora a gente tem um outro, esse projeto de Ciência e Tecnologia não deu chamada, não abriu, mas ele continua. Então, ano que vem nós vamos fazer a mesma coisa, talvez a gente pensando numa seleção, uma forma diferente para ver se a gente consegue trazer mais alunos. Então, a gente viu que o que ficou falho, talvez, seja a forma como a gente deixou nas escolas e nós não fomos lá e conversamos com os professores. Então, talvez a gente tenha que gastar um tempo a mais, né, com isso, mostrando mesmo para os professores como é interessante, e como a gente já tem resultado, mostrando que foi interessante. Os professores começaram a fazer parte da aula deles, eles viram que é fácil fazer, então eles falam, nossa, todo ano eu vou começar a fazer isso, né? Então isso foi gratificante. Então a gente vai mudar um pouquinho, só que não teve essa chamada ainda, que provavelmente vai ser o ano que vem, porque é um projeto de 2 anos. Mas teve um outro que a gente teve aprovação, que é sobre feira de ciências, né? Mas a gente vai fazer só com criança mesmo, que é feira de ciências para miúdos, né? E a ideia é que a gente traga os professores primeiro, mostre para eles que existe a possibilidade, porque feira de ciências, o que a gente não quer é que a ciência ela é vista como um experimento, né? Então você vai lá, coloca, e você faz uma extração de DNA, ou você mostra alguma coisa física, e a gente
fala que ciência é diferente, ciência é um estudo, né? Então você tem que saber o que está acontecendo, não é? Ela tem que ter continuidade. E a gente vai chamar esses professores, a gente vai fazer, eles vão fazer uma inscrição e conforme para ter uma feira de ciência no final do ano aqui na universidade e a gente vai dar suporte para eles. Então esse projeto ele tem uma verba. Então se o aluno ele quer fazer alguma coisa, a gente colocou como sol, terra, água e vida o tema para ficar bem abrangente. E nesse aí nós temos um monte de professores, temos desde matemático, físico, químico, o pessoal da biologia, onde a gente tem um grupo grande, o pessoal da tecnologia também, e onde a gente vai trabalhar com projetos pequenininhos para esse aluno desenvolver na escola dele ou aqui e ele vir mostrar no final do ano e vai ter um concurso das melhores apresentações, os projetos da feira e 3 alunos vão receber uma bolsa de 1 ano do CNPq para que ele desenvolva algum projeto em conjunto escola-universidade. Muito bem. Logicamente que você que está acompanhando o programa já quer ter contato com a professora Renata Lima antes mesmo da abertura de todo esse processo, quer seja para trazer a sua escola para participar de alguma atividade na Uniso ou já do projeto da Feira de Ciência. Professora Renata, a gente vai continuar conversando daqui a pouco após o intervalo, mas eu gostaria que a senhora já deixasse o e-mail de contato. Tá, é renata.lima@profdeprofessor.uniso.br. Muito bem, nós vamos a um rápido intervalo e a gente volta já. O mundo só faz sentido quando você muda junto com ele. É por isso que você precisa de uma universidade sempre atualizada para entender agora como o mundo será no futuro. Uniso, seu futuro começa hoje. Inscreva-se. Estamos de volta com o programa Uniso Comunidade. Estamos recebendo hoje a professora doutora Renata Lima, ela que é do curso de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia e também professora do mestrado em Processos Tecnológicos e Ambientais. Doutora Renata, a gente já falou um pouco da engenharia, falou desse projeto encantador aí que foi a presença das crianças na Uniso. A senhora vibrou muito com esse projeto, com os seus alunos também. Já tem a expectativa para para esse ano de 2015. Então, você já pode até entrar em contato com a professora Renata Lima, renata.lima@prof.uniso.br, para que você já verifique a possibilidade de trazer a sua escola, como é que vai funcionar, como é que vai funcionar a Feira da Ciência. A professora Renata Lima já vai passando as informações e, consequentemente, vamos falar um pouco agora do mestrado de Processos Tecnológicos e Ambientais. A senhora falou que é um mestrado profissionalizante. O que difere o mestrado convencional de um mestrado profissionalizante? Bom, o título ele é o mesmo, né? A titulação é mesmo? A titulação sai mestre. Apto a ministrar aula em universidades, ser pesquisador, enfim. A ênfase dele é um pouco diferenciada. Então, quando você tem o outro, ele é um pouco mais acadêmico. Então, você tem que desenvolver uma tese, né? Esse estudo ele tem certas normas para acontecer. O nosso ele é um pouco mais aberto. Então, você tem a coisa clássica, né, que é aquele aluno que ele entra, que ele vai fazer a pesquisa e tudo mais, mas como ele é profissionalizante, a gente tem muito pessoal de indústria, né, que vem buscar esse mestrado e muitas vezes ele já desenvolve alguma coisa que está relacionada com o trabalho dele. Então, se ele desenvolve um novo produto, esse novo produto é o que ele vai apresentar no mestrado dele. Então, não precisa ser aquela coisa tão acadêmica como é uma tese e tudo mais. Então, ele tem uma tese, ele vai ter que apresentar do mesmo jeito, só que pode ser em forma de produto. E a gente tem a possibilidade de esse projeto com as crianças, ele entra porque existe uma área da educação onde você está envolvendo a tecnologia, né? Então, a nova tecnologia, o ensino é diferenciado, né? Com práticas. E também esse profissional, ele também acaba procurando a gente. Qual o profissional de qual área que vem procurar o mestrado? Olha, a gente tem de muitas áreas, porque ele é multidisciplinar. Então, ele tem uma visão bem diferenciada e você tem, eu tenho, por exemplo, um aluno que ele me procurou, que ele é economista, mas ele quer trabalhar na área ambiental. E daí,
que acontece? A gente senta com esse aluno e ele tem uma história de vida. Então, eu acho que esse mestrado, o que eu estou aprendendo, né, com ele, porque sempre eu fui muito acadêmica, é que você tem uma história que você vai considerar, né, dentro do contexto dele, porque como ele é um aluno que muitas vezes ele trabalha, então ele vai se disponibilizar, ele tem que ter um tempo, porque o mestrado não é só você vir aqui fazer uma monografia, né, que muita gente confunde, e ele vai despender um tempo. Então, muitas vezes eu falo para ele, vamos tentar fazer alguma coisa que seja interessante para a sua empresa crescer. Então, os problemas são outros, a maneira de trabalhar é diferente. Tem bastante gente que vem atrás de gestão mesmo, né? Da parte de gestão. Então, e a gente tem professores muito diferentes. Então, dentro da gama dos professores, você tem professores bem diferenciados e cada um vai se ajeitando, né? Conforme... E quanto tempo de duração seu mestrado? São 2 anos, 2 anos e meio. 2 anos até 2 anos e meio para concluir a dissertação a tese. A gente fala em tese mesmo, né? Tá. São 2 anos, mas é um público bem diferenciado. As indústrias ao entorno da universidade entenderam bem esse mestrado, estão mandando funcionário, estão pagando. Então, a gente está no primeiro ano, a gente está indo para o segundo ano. Logo que nós abrimos, a gente teve uma procura que não foi muito grande. A gente tem bastante professor da casa também fazendo esse mestrado. No começo do ano, no meio do ano, a gente abriu novamente, daí a procura foi bem maior, porque as pessoas começaram a saber que existia esse mestrado. Porque muitas vezes, eu tenho, por exemplo, uma professora que me procurou, que ela falou assim, eu queria fazer o mestrado, mas eu não queria fazer em educação, eu queria alguma parte da educação diferente. Então, ela cai nessas atividades que a gente faz diferenciada. Então, muitas vezes, a pessoa ela pode ter uma ideia diferente e esse mestrado, como ele não é engessado, ele consegue acolher. Então, isso que tem médico veterinário, tem pessoal da biotecnologia mesmo, formando, né, que tá procurando para fazer. Então, você tem desde tecnologias bem avançadas e coisas de laboratório mesmo, onde o aluno vem aqui e ele fica mesmo trabalhando em laboratório, desenvolvendo como se fosse um acadêmico, até alguns produtos, algumas coisas bem diferenciadas, né? Então, é uma gama, é multidisciplinar mesmo, né? E hoje, por exemplo, normalmente a senhora falou, ele vem graduado das mais várias áreas do conhecimento, mas com a perspectiva de atuar em alguma coisa já específica, ou ele vem assim, olha, eu quero fazer isso, por exemplo, uma professora do ensino médio, ela é graduada numa licenciatura e quer fazer um mestrado porque ela achou interessante a área ambiental. Pode acontecer isso? Pode acontecer. Eu tenho uma professora que ela vai prestar, mas ela falou, não, eu quero desenvolver a área de genética, eu quero a sua área, a área que você trabalha, eu trabalho com nanotoxicologia, ela falou, eu quero desenvolver um trabalho com nanotoxicologia. Ela é professora de biologia, né, e ela quer ficar nessa área, ela não quer fazer a área de educação. Né? Então tem esse perfil do mestrado? Tem, a gente consegue, ele é bem maleável, né, então a gente senta, dá uma dor de cabeça danada às vezes. Porque eu acho que o processo de entrevista que é mais complexo. De entrevista e para você conseguir, porque como o aluno ele não precisa ter orientador, é claro que muitas vezes eles procuram a gente antes, então isso é bom que você já vai pensando em alguma coisa, mas muitas vezes ele vai lá, ele vai fazer a inscrição e quando começa o semestre, os professores eles apresentam os trabalhos, o que eles conseguem desenvolver. E eles mesmos, eles vão se encaixando. Né? Eles conseguem conversar com os professores e ver qual seria o melhor professor para aquilo. Ele vem completamente diferente, né? Ele já vem com uma história de vida que eu falei para você, diferenciada, uma maturidade maior. Então, muitas vezes, ele já sabe mais ou menos o que ele quer. Ou pelo menos ele sabe o que não quer. Quando você tem um mestrado que é o outro tipo, não é esse profissionalizante, ele vem para o que deve normalmente o aluno. Então, se você fala, olha, eu tenho um projeto que é assim, 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 você quer desenvolver, ele topa. E muitas vezes, quando você tem um mestrado profissionalizante, não é isso. Você fala assim, trabalha com isso? Ele fala, não quero trabalhar com isso. Então, é para você ter uma coisa... E os professores, a senhora falou que tem um perfil diferenciado. Da onde eles vêm? Qual é a área do conhecimento que eles vêm? A gente tem físico, tem agrônomo, tem farmacêutico, tem biólogo, matemático, tem de tudo. E aí eles têm as aulas convencionais, a senhora falou, não tem orientação, não tem um professor orientador? Não, ele tem. Depois que ele entra, ele encontra um. Okay. É que normalmente quando você tem um mestrado, você às vezes faz o contato com o orientador ele tem que assinar
né, o pedido e o aceite, né, para você conseguir. E aqui não funciona desse jeito. Então, ele entra, né, independente se ele tem ou não orientador, ele entra e ele tem uma ideia. Então, muitas vezes, conforme o grupo de alunos que entra, eles focam numa determinada área. Então, às vezes, você tem um professor que ele tem mais que um aluno e algum professor que ele acaba ficando sem um aluno. E a gente tenta, então, trabalhar em conjunto para que isso seja sanado, né? E no outro ano, acabam... Eu acho que, assim, a gente está muito no começo ainda, mas a gente está com uma produção boa, projeto sendo aprovado. Então, eu acho que é um mestrado bem promissor aqui, né? Eu acho que a gente vai conseguir aumentar a nossa nota. Eu acho que ele vai ser um mestrado bem conhecido daqui a um tempinho. Nós tivemos, no final do ano, uma reunião com o reitor da universidade, onde ele falou a respeito da internacionalização da Uniso. Como é que um mestrado profissionalizante, como é que um curso de engenharia de bioprocessos, de biotecnologia, que são novidades, começa a entrar nesse projeto maior da universidade de internacionalização? Bom, a gente pode, com as bolsas, né, que você tem Ciências Sem Fronteiras, você consegue levar aluno de mestrado mesmo. Uma outra coisa é a gente tem, por exemplo, Brasil, a língua portuguesa, você não tem muitos países que falam. Então, uma das coisas é você começar a ter as aulas mesmo em inglês, porque daí se vem algum aluno que quer fazer um intercâmbio, ele pode vir estudar aqui e ele consegue já fazer as matérias aqui, porque a matéria está em inglês e ele consegue, então, desenvolver, né, fazer essa matéria. Porque a gente tem bastante gente que vem de fora, eu mesmo tenho projetos fora do país, então a gente tem várias chamadas, Brasil-Alemanha, né, Brasil-Estados Unidos, e a gente tem profissionais daqui do Brasil e de lá, e onde a gente faz esse intercâmbio, onde eles vêm ficar no laboratório, né? Mais difícil seria ele vir fazer um mestrado, por exemplo, profissionalizante, um aluno dos Estados Unidos. Por quê? Porque a gente não tem a disciplina em inglês para ele cursar. Então, talvez a gente tenha que fazer esses ajustes, né? E o que eu percebo é que eu tenho procura de aluno, por exemplo, da Amazônia, porque eles têm uma bolsa que eles, lá na Amazônia, que eles podem vir para São Paulo, né? Então, é uma bolsa que é dada para profissionais e alunos, estudantes do interior, para que eles saiam para grandes centros, né? Então, a gente já está com isso ficando, não só aqui na nossa região, já né? está acertando, então, a possibilidade a gente está tentando, a possibilidade dele vir e a gente já está vendo... E essa bolsa, por exemplo, inclui até hospedagem, alimentação? Eu não sei como que funciona a bolsa deles, mas eu acredito que seria como uma bolsa de mestrado mesmo, né? Então, esse aluno ele teria que passar e é como se a gente tentasse aqui uma FAPESP, né, para um aluno, mas ele já vem, então ele já consegue vir porque os trâmites são um pouquinho diferenciados. Porque o Ciência Sem Fronteiras já permite que ele use o dinheiro que ele recebe para hospedagem, alimentação. Isso, Ciência Sem Fronteiras, ele ganha uma verba, né? Primeiro, ele é montado, né? Então, eles dão dinheiro para computador, para comprar roupa, porque você vai daqui para um frio, esse aluno, ele não tem. Tá. Né? Então, ele já ganha todo um enxoval, né? Um kit, um dinheiro para ele fazer um enxoval dele, que eu brinco com as minhas alunas que foram, assim, esse enxoval já está pronto, né? E depois lá é uma bolsa mesmo, em torno acho que de 300 e poucos euros quando vai para a Europa, né? E o dólares quando é uma bolsa meio fixa para todo mundo. E lá ele vai usar isso para alimentação e acho que hospedagem muitas vezes eles conseguem sem estar incluído nessa Aí nessa ficam bolsa. dentro da própria escola. E daí então se viram. Se viram. Para professor, como é que a senhora está vendo a perspectiva de tudo isso, desse novo mestrado, dessa engenharia de bioprocessos, para esse ano novo que começa? Quais são as tendências, para onde a gente vai, o que a gente vai estudar, o que a universidade vai crescer nisso tudo? Eu não sei, só sei que a gente vai ter muito trabalho. Muito trabalho, pelo visto, sim. Muito trabalho. A senhora já está pensando em preparar os alunos desde criança para o curso, de repente? Olha, isso acho que, na verdade, do jeito... eu não gosto nem de entrar muito nesse mérito, porque eu acho que todos os problemas que a gente tem, a gente poderia resolver por aí, né? Então, a falta de educação, você acredita? Educação formal, educação da escola. Você também dá aula, né? A gente vê como esses alunos estão chegando ano a ano e eu chego ao ponto que eu converso com o pessoal e falo assim, ensina só matemática e português. O resto o aluno vai buscar. Aí, então, eu não sei se a gente está... É muito conteúdo. O aluno, ele precisa aprender a andar por ele mesmo, né? Então, acho que uma das coisas...
que eles veem, eles não sabem conteúdo, depois a gente tem cotas e tudo mais, então parece que fica mais fácil eu buscar isso do que realmente eu melhorar esse ensino. E eu acho que o Brasil está começando, né, a tentar devagarinho melhorar isso. Então, essa parte de ciência e tecnologia na educação, esses projetos que o CNPq, e assim, a gente percebe que o tratamento que eles dão, né, para esses projetos é um carinho muito especial. Então, o dinheiro é liberado rápido, é uma forma fácil de você conseguir trabalhar, porque é aí que a gente tem que começar a trabalhar, né? Então, é melhorar essa base, porque uma coisa é você não querer, e a outra coisa é isso ser negado para você. Então, é uma coisa que me choca muito, é o aluno chegar e ele fala assim, não tive isso, nunca tive isso. E muitas vezes é um aluno que ele é um aluno bom mesmo, e o pessoal fala, Renata, ele está te enganando. Ele não está me enganando, ele não teve, porque a partir do momento que eu mostro para ele, ele é um aluno de excelência. Sabe? Então, ele não sabe, muitas vezes, eu cheguei a ter um aluno que ele começou, ele entrou aqui, ele sabia mal escrever. Isso na graduação? Isso na graduação. Ele tinha muita dificuldade. E um aluno que trabalhava muito bem. Esse aluno cresceu aqui, né? A gente ficou em cima. É um aluno que queria, ele fez mestrado comigo e hoje ele está empregado no ITEM, né? Num local de grande porte. E ele fala assim que a mãe dele e o pai dele são analfabetos. Eles não têm nem noção do que ele é, né? Mas então ele é porque faltou o quê? Faltou entregar isso para ele na base. Porque se ele tivesse tido isso no começo, se ele conseguiu desenvolver tudo isso, então isso é uma coisa que me dói muito, né? É a negação. É o aluno falar que o professor entrou lá e porque realmente é bagunça e tudo mais, o professor não deu, ele mandou ler um capítulo do livro, né? Então acho que isso que a gente tem que mudar um pouco, valorizar um pouquinho mais quem trabalha com essa criançada e tentar fazer alguma coisa de excelência, porque é muito fácil, né? Quando você dá o gatilho, você acende o fósforo, o negócio pegar fogo, né? Então, é uma coisa que eu acredito, né? Não sou dessa área, não sou educadora, mas quando a gente percebe, começa a trabalhar um pouquinho com isso, é uma coisa que está faltando. Agora, como jovem mãe que a senhora tem uma filha que está aí em vias também de entrar em processo de vestibular, como é que a senhora analisa hoje, uma pergunta bem pessoal, analisa hoje as redes sociais, os Facebooks da vida, como é que é essa juventude, esse jovem, esse universitário também que está entrando, a convivência com a sua filha, os amigos da sua filha, até que ponto, por exemplo, um Facebook ou as redes sociais estão diluindo o cérebro desse jovem, ou eles conseguem conviver com a rede social e com a realidade do cotidiano? Eu acho que eles têm muito mais capacidade do que a gente, né, para poder fazer. A gente é assim, você entra no Facebook, você começa a ter um monte de alunos, você acha eles muito mais fácil pelo Facebook, só que chega uma hora que esse Facebook começa a atrapalhar o que você faz até, né, porque demanda um tempo e provavelmente isso também acontece, né, com eles. Então, em casa, por exemplo, é o tempo da noite, né? O tempo do sono, que eu acho que é deixa de existir para poder... ele deixa de existir. Então, isso é uma coisa que a briga em casa normalmente é essa. Eu acho que tem as coisas boas, eu acho que, na verdade, a gente acaba tendo um grupo mais tímido, né? A senhora, inclusive, criou um grupo no Facebook de Isso, a gente tem os pesquisadores, onde a gente tenta mostrar, porque é uma forma rápida de você chegar à informação. Então, isso não tem como você negar, né? O problema é o blá de nada, né? Então, mas eu acho que precisa ter isso, mas eu vejo que o grupo que ela tem, normalmente, é o grupo que eles saem mesmo, né? Mas é aquela conversa que vai até de madrugada e papo jogado fora, mas tem coisa que é interessante ali, né? Porque muitas vezes ela fala assim, você viu não sei o quê, porque não sei quem postou a informação, né? Então, acho que não tem como a gente sair disso mesmo, a informação ela vai muito rápida. E quando eu abri o grupo, né, dos pesquisadores lá, e foi incrível, a gente estava com 200 e pouco pessoas, a gente já está com 1000 e poucas pessoas, e muitos de lá acabaram procurando, então eles não sabiam que existia. Então é uma maneira fácil de você, é uma maneira fácil, mas tem que se ter cuidado, né? Ele é aberto à comunidade? Ele é aberto. Qual é o endereço? Agora você me pegou. É pós-graduação em processos tecnológicos e ambientais. Acho que colocando processos tecnológicos e ambientais, ele aparece. A gente criou um que quando ele chegou a um certo número ele fechou e a gente então abriu um outro que estava travando. Então está vendo aí na tela o endereço, você pode entrar
e a qualquer momento fazer parte desse grupo, independente de ser aluno ou não da Uniso, para você trocar ideias, trocar conteúdo, trocar informação a respeito dessas novidades e essas tendências, que também é o uso das redes sociais bem aproveitada, de forma bem adequada. Sr. Renato, só para a gente encerrar, queria que a senhora deixasse mais uma vez também os contatos da senhora. Não sei se a senhora quiser abrir também o Facebook, ou mais uma vez o e-mail para quem quiser conversar e trocar algumas ideias com a senhora. É renata.lima@prof.uniso.br. Eu tenho um outro e-mail alternativo, que é renata.lima.ppba@gmail.com. O Facebook é Renata Lima, né? E a nossa turminha aí, a gente tem uma de biotecnologia, de bioprocessos e biotecnologia, e temos a da pós-graduação em bioprocessos e biotecnologia, que tem aluno de graduação, não é fechado para grupo, para pesquisa, nada. É que lá normalmente a gente posta coisas interessantes e a gente tem pessoas que são de Tatuí, que trabalham com outra coisa totalmente diferente. De vez em quando o cara vê alguma coisa de ciência e tecnologia, ele vai lá e coloca no grupo. Então isso é bem interessante. Né? Tipo, ele vê, ele já está fazendo essa associação, né? Com que alimentando também. Porque todo mundo pode alimentar, né? Então eu vejo, às vezes eu entro assim, tipo, fulano postou, né? E não tem nada a ver com os nossos alunos, é uma pessoa totalmente de fora que gosta mesmo de ciência e tecnologia. Tá certo. Professora Renata, obrigada pela sua participação. Obrigada a você. Sucesso para a senhora nesse ano que está começando. E com muito trabalho, e a gente vai acompanhar aqui, de repente, outros grupos de estudo que a senhora tem, o grupo de crianças que vieram aqui para a universidade. Vamos fazer um dia com a criançada. Com certeza. Vamos ver como eles se comportam. Está combinado, então. Tá. O programa Uniso Comunidade fica por aqui. Se você tiver alguma sugestão para o programa, envie para unisocomunidade@uniso.br ou na nossa fanpage lá no Facebook. Curta lá, Uniso Comunidade. Agradecemos sua audiência e até o próximo programa. Até lá. O mundo só faz sentido quando você muda junto com ele. É por isso que você precisa de uma universidade sempre atualizada para entender agora como o mundo será no futuro. Uniso, seu futuro começa hoje. Inscreva-se.